que vocês estão vendo ali agora é um filme da Kodak, né? Então, a gente está vendo aqui através de um negócio que muitas pessoas não sabem o que que é. Isso aí é o casamento do meu pai e minha mãe, né? E a gente vai mostrar para vocês aqui que isso aqui é um monóculo. Para quem não sabe, isso é um monóculo, gente. Aqui nós estamos no DaVinci Resolve e nós vamos mostrar para você o plugin que é o melhor plugin para você emular filme e película antiga, tá? Então todos esses, tanto película como filme, a gente fazia aí uma revelação, né, antigamente. Nós vamos mostrar como se usa aqui o melhor plugin para emular filme, tá? A gente tem aqui, ó, a gente tá vendo, eu vou desabilitar aqui e vocês vão ver que essa imagem está lavada, porque ela foi gravada em log, tá? Log é uma ciência de cor que ela deixa as cores mais comprimidas para você poder fazer uma colorimetria aqui. E esse plugin, o que que ele faz? Ele emula filme, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui, ó, eu mexi um pouco aqui, mas a gente vai resetar para vocês verem que não tem quase diferença nenhuma. E aqui a gente aplicou aqui, eu vou só apagar rapidão aqui, só para vocês verem, tá? Vocês vão vir aqui em efeito, colocar dehancer e aí vocês vão arrastar para cá, para esse nó. Para fazer um nó assim, vocês vão apertar Option S ou então Ctrl S no computador. Então vamos desfazer o que a gente fez, porque a gente está aqui, né? Já fez esse colo aqui e eu vou mostrar para vocês como é que foi. Aqui no input, que é a entrada, vocês vão escolher o tipo de entrada que vocês gravaram. Geralmente quando você grava no celular, você vai gravar 7 Rec 709 e não foi o que a gente fez, a gente gravou em log, então a gente vai escolher a câmera. Tem outros parâmetros aqui que vocês podem escolher, então a gente escolhe o último para escolher a câmera. Tem várias câmeras aqui e a gente vai escolher, e aí tem aqui a câmera que a gente gravou na 60D, mas como a gente não tem a 60D aqui, a gente vai procurar um que fique melhor, né? Então, para a gente aqui foi a C70, né? Que tinha esse log 2 aqui, que é bem parecido com o que a gente gravou, que é o C-Log. Aqui é a exposição que você vai jogar na imagem, a exposição de luz, né? Se você colocar mais, vai ficar bem mais claro e vai subir aqui, ó. Presta atenção, vai subir como um todo, desde as baixas luzes como as altas. Vamos dar só um Ctrl Z para a gente voltar para o que estava. E aqui tem a temperatura, que eu vou explicar só dessa vez e das outras vezes eu não vou explicar. Aqui é para ficar mais frio, azul, para ficar mais quente, mais amarelo. E aqui a gente tem o tint, que é aí se a sua imagem ela com alguma cor diferente. Se ela está esverdeada, você vai colocar mais magenta, que é um mais rosa assim. E se ela tiver mais magenta, você vai colocar esverdeado, que é no tint. O verde é para cá, o magenta é para cá. E aqui tem o defringe, né? Defringe é o que? É quando você tem alguma aberração nas cores aqui, ó, que elas ficam distorcidas, aí você vai usar esse defringe aqui. E aí vocês vão poder modificar, consertando essas aberrações. A gente vai falar de duas coisas aqui. Primeiro, a gente vai falar do filme. Esse filme, ele é os filmes que a gente tem nas câmeras antigas. Mas primeiro a gente vai falar do filme Developer, né? O que vai impactar, né, o contraste aqui na sua imagem. Vocês vão aumentar ou diminuir o contraste boost, né? Se vocês aumentarem muito, fica parecendo que está meio pasteurizado. Talvez você possa querer essa estética. E aqui a gente tem a correção de gama. E aí vocês têm que aplicar alguma coisa para ele funcionar. Sempre deixe habilitado aqui, ó, o que vocês querem que seja aplicado. E aqui é a separação de cor. Vocês podem ver que não está fazendo muito efeito porque a gente colocou só a metade aqui, ó. E aqui vocês têm aqui o Color Boost, que é o quanto colorido você quer a sua imagem. Então a gente vai deixar habilitado aqui e a gente vai para o principal, que é os perfis de cor. Antigamente tinha, como a gente tinha mostrado lá no monóculo, eu acho que aquele monóculo ele era da Kodak. A gente tem aqui vários perfis de cor que a gente pode escolher. Cada perfil de cor que você escolher vai ter um impacto aqui na sua imagem. Então a gente já tinha escolhido esse aqui, né, o Kodak 800. E aqui, se você quer puxar muito,
quer puxar ou quer diminuir ele. Então é basicamente isso. Vamos apertar aqui Shift F, né? Mas primeiro a gente vai tirar aqui os gráficos para a gente ter os scopes aqui, ter uma referência. Shift F, ele vai ficar grande a imagem para a gente visualizar melhor. E aqui o que a gente vai ter? O Color Hand. Color Hand é o que, cara? O Color Hand, ele, como o nome já diz, que é a cabeça de tudo, né? O centro. Aqui você vai mexer do amarelo para o azul, do magenta para o verde, do ciano para o vermelho. Você pode mexer tanto individualmente, como também pode mexer ele de forma os três juntos, que aí vai ter o impacto. Mas vocês têm que habilitar aqui, ó. E aí habilitou aqui, vocês vão ter lá, ó. Tá vendo? E aí vocês vão ter aqui o que vocês querem colocar. Aqui mais vermelho, aqui mais azul e por aí vai. E aqui vocês vão falar para esse item aqui o quanto você quer que tem isso aqui nas sombras, nas médias, nas altas, que é nas altas luzes. E aqui a preservação da exposição, né? E aqui o impacto que tudo isso tem, né? Vocês podem diminuir ou aumentar. Então vamos tirar aqui por enquanto. E vem aqui o filme grão, que tem vários outros programas, mas aqui quando você aplica, parece que ele funde junto com a imagem. Não parece aquela coisa artificial que é só um filtro por cima. E aí você pode escolher vários tipos de lente com grão aqui. E vocês também podem customizar aqui, né, o tamanho do grão, o amontoado que eles vão ter. E a gente vai habilitar aqui para vocês verem. Deixa eu só dar um zoomzinho, um zoom. Como é que é esse zoom aqui? Aqui o zoom, olha lá o grão. Deixa eu tirar, colocar, ó, o grão aparecendo. E no gráfico muda também. E aqui a resolução, se você quer mais desfocado ou se você quer mais nítido esse grão. E a imagem também muda, tá? Ela muda bastante se você mexer nessa resolução aqui, ó. Se você quer ele desfocado ou não. Aí aqui no mesmo jeito que a gente falou aqui no Color Range, né? Se você quer aplicar nas médias baixas luzes, que é nos pretos, nos médios e nas altas luzes, que é nos brancos. E aí vocês vão ver que a gente aplicando aqui, aplicou muito mais aqui do que aqui. Que é média. Então, se você diminuir nas baixas luzes, ele vai diminuir bastante, tá vendo? E aqui é o chroma, se você quer mais colorido ou se você quer mais ele mais preto e branco. E aqui, para ser mais agressivo ou menos, você mais agressivo é negativo e noise, né? E você vê que tá bem carregado. Se você não quiser tão carregado, você vai colocar positivo e analógico. E aí a gente vai tirar e vamos agora para o Halation. O Halation é basicamente colocar para a cor saltar o RGB, que é o vermelho, verde e o azul, nas bordas da imagem. E a gente pode ver aqui quando a gente habilitar ele, olha lá, o vermelho saltou, tá vendo? E aí vocês vão mexer aqui ou escolher uma das lentes para dar esse halation aqui na sua imagem, nas bordas da sua imagem. Isso aqui a gente pode ver lá um exemplo muito claro no logo do TikTok, que tem aquele saltamento do vermelho, do verde e do azul, que é o logo do TikTok. É você colocar essas bordas vermelha, verde e azul na sua imagem. Tá? Então isso era muito comum nos filmes antigos. Agora a gente vai pro bloom, né? O bloom é nada mais do que você dar essa difusão assim nas suas altas luzes, né? Aqui, ó, tá vendo aqui? Ó lá, ó. No canto, você pode ver que modifica bastante. Então a gente pode modificar aqui nas altas luzes, aqui qual é o limite, os detalhes, aqui a difusão, se ela vai ficar mais espalhada ou menos espalhada, mais dura ou mais suave e mais espalhada. Aqui a amplificação que a gente vai ter. E aqui a gente tem aqui, ó, para salvar as altas e aqui a saturação também dessa luz. E aqui o principal que é o impacto, que esse negócio vai ter lá, ó, olha para o gráfico e para os scopes aqui também, que vocês vão ver que tem grande diferença lá, ó, no brinco e em tudo. Então o Blue é esse, é um estouro das altas luzes para ficar esse negócio parecendo que é um sonho, assim, um negócio parecendo que é um sonho. A gente tem aqui também o filme Dimension, que era aqueles artefatos, ficava uns fiozinhos, umas paradas que ficavam aparecendo aqui. E aí você pode customizar também, e ele vai estar aparecendo de maneira mais constante, a escala que ele vai aparecer e essas coisas. E aí, esse filme Danger aqui, ele tem muita coisa aqui, cara. Ele é até aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Olha lá, viu os artefatos? Ó, os artefatos que aparecem. É muita coisa, velho. Ó, esses branquinhos, tá vendo? Sempre dava essas aberraçõezinhas aqui, que era tipo fios, negócio branco, parecendo que tinha estragado a imagem. Então é basicamente isso. E vocês vão mexer e ver o quanto que vocês querem aí da sua imagem isso. E tudo isso é para aparecer o filme
ser mais antigo. Então é basicamente isso. Vamos desabilitar e agora a gente vai para esse aqui que é o Film Brief. O que seria o Film Brief, gente? Film Brief nada mais é do que uma variação de exposição que a gente vai colocar aqui, e a gente pode colocar o alto zoom também. E aí ele vai ficar variando a exposição como se fosse aí um pulo de exposição. Ele vai ficar mudando a exposição à medida que a imagem vai passando, né? Então é isso, cara. Vocês vão mexendo aí, habilitando e ver como é que funciona isso aqui. Ele vai dando esses saltos de exposição e de zoom na sua imagem. Aqui nós temos aqui o Film Wave, né? Film Wave, vocês vão aqui habilitar ele e ele vai dar esse salto aqui, essa distorção que tinha nas lentes, que ela tipo não ficava fixa, sabe? Ela ficava tremulando e ela dava esse zoom, voltava e aí dava esse efeito de wave, como se fosse uma onda que tivesse mexendo. E aqui a gente tem mais um que é a vinheta, a exposição dela, se ela vai ficar mais clara ou mais escura. Aqui o tamanho dela, né? O tamanho dela. É bom deixar mais nas bordas, assim, o pessoal costuma fazer isso. E você dá essa difusão para ela não ficar tão marcada assim, ó, tão dura. E você dá a difusão para ela ficar mais suavezinha assim, ó. E aqui o raio que ela vai pegar, né? Aí eu vou colocar ela mais dura para vocês verem aqui a questão do raio, né? Mais redonda ou mais oval. E aí vocês escolhem o que vai ser. E aqui a gente chega no false color, que a gente fala que aqui são as altas luzes, e vocês podem ver quais campos das imagens tem mais altas luzes, onde é que tá as altas luzes, onde é que tá as baixas, que é o preto aqui no azul, e no meio aqui, ó, esse cinza é as cores mais neutras, né? Que é nos médios tons. Aqui é mais estourado, então a gente não tem nenhuma imagem estourada no branco e nem muito enterrada no preto. Então tá tudo muito equilibrado nessa imagem e vocês podem ver através do false color. E você usando o false color, vocês podem modificar aqui, ó, para ver, olha lá, vocês podem ver que já foi para o amarelo, tá vendo aqui? Tá vendo que foi para o amarelo? Aqui já foi mais para o vermelho. Então é basicamente isso. E agora a gente vai para output, que é o quanto que você quer que todos esses parâmetros do Behance vão impactar na sua imagem. Se você quer bem forte, aí ele vai ficar bem carregado. Se você quer mais fraco, aí você tem que achar um equilíbrio do que você quer. E aqui uma geração de LUT, que vai pegar tudo quanto é coisa que tenha cor e vai colocar num quadrado, e você pode usar como arquivo de LUT, né? Que geralmente a gente usa e pode usar até no celular. E aí vocês vão exportar e vão poder usar em todos os lugares. E aqui tem a qualidade, coloca normal, cara, porque no RAID ele dá uma pesada no seu computador. O programa ele já é todo pesado, né? Principalmente o grão e algumas outras coisas que você aplica. Se vocês quiserem aí um desconto nesse plugin que vai estar aí na descrição, vai ter meu cupom de desconto, vocês podem usar e conseguirem um desconto de 10%. Isso aqui é um plugin profissional, para quem vai trabalhar profissionalmente, tá? Então, por isso que eu digo, vale a pena investir se vocês forem trabalhar profissionalmente, porque vai dar um upgrade nos seus trabalhos. Eu vou diminuir essa imagem aqui e a gente vai colocar algumas coisas aqui. Olha lá, olha como é que ficou parecendo uma parada que é um sonho, né, velho? Cara, é muito bom esse plugin. Eu vou tirar, aí ficou, ó, o log do log para essa imagem. Aí, claro que a gente estava testando muita coisa, a gente colocou aqui, e aí tem muita coisa carregada, vocês podem tirar e aplicar da maneira que vocês quiserem. Então é isso, gente, entre lá no site do Behance, que vocês podem baixar, testar por 15 dias e vocês veem se é para vocês, né, se vale a pena. Então é isso, vou ficando por aqui e valeu!